Esse chilique da Flamengo é um negócio insuportável e burro, sabe? Porque é não entender o mínimo do que é a competição. Você criticar uma escolha do técnico, uma atuação. Agora, o que estão fazendo, parece que o Flamengo está em último do campeonato. O time é líder do campeonato, melhor campanha em casa, melhor campanha fora, melhor saldo de gols, melhor ataque, melhor defesa e apesar da campanha errática, segue vivo na Libertadores. E tá ruim? Não, não tá ruim. Repito o que eu tô falando com frequência. Esse povo tinha que viver em 2005, voltar no tempo, viver lá em 2005. Todos os dias tinha que ser 2005. Porque assim, é impressionante. Não tô dizendo que não se deve criticar e que tá perfeito, que o Felipe Luiz não erra, os jogadores não erram. Não é isso. Mas a dimensão que é dada a um empate com um time que briga pelas primeiras posições e que é candidato até agora embora tenha gente que acha que não, eu acho que tá lá na briga. Se no final de semana ganhar do Sport, o Bahia ganhar do Flamengo e o São Paulo derrotar o Palmeiras, são resultados normais que podem acontecer, o Cruzeiro tá encostado de novo. E ele não joga semana de Libertadores, ele descansa. Não aproveitou a semana passada, não significa perder pro Vasco, não significa que isso vai acontecer de novo. O Flamengo empatou 3 em casa. Pois é, o Cruzeiro perdeu em casa pro Santos e pro Ceará. E agora perdeu pro Vasco. Por isso que não é líder. O Palmeiras perdeu pro Bahia 2 vezes pro Bahia. 2 vezes pro Bahia. Senão seria líder. Então, assim, o cara olha só pros tropeços do time dele pra execrar o técnico. Atacam o Felipe Luiz, xingam o cara, xingam os jogadores. Esse chilique da Flamengo é um negócio insuportável e burro, sabe? Porque é não entender o mínimo do que é a competição. Você criticar uma escolha do técnico, uma atuação. Agora, o que estão fazendo, parece que o Flamengo está em último do campeonato. O time é líder do campeonato, melhor campanha em casa, melhor campanha fora, melhor saldo de gols, melhor ataque, melhor defesa e apesar da campanha errática, segue vivo na Libertadores. E tá ruim? Não, não tá ruim. Repito o que eu tô falando com frequência. Esse povo tinha que viver em 2005, voltar no tempo, viver lá em 2005. Todos os dias tinha que ser 2005. Porque assim, é impressionante. Não tô dizendo que não se deve criticar e que tá perfeito, que o Felipe Luiz não erra, os jogadores não erram. Não é isso. Mas a dimensão que é dada a um empate com um time que briga pelas primeiras posições e que é candidato até agora embora tenha gente que acha que não, eu acho que tá lá na briga. Se no final de semana ganhar do Sport, o Bahia ganhar do Flamengo e o São Paulo derrotar o Palmeiras, são resultados normais que podem acontecer, o Cruzeiro tá encostado de novo. E ele não joga semana de Libertadores, ele descansa. Não aproveitou a semana passada, não significa perder pro Vasco, não significa que isso vai acontecer de novo. O Flamengo empatou 3 em casa. Pois é, o Cruzeiro perdeu em casa pro Santos e pro Ceará. E agora perdeu pro Vasco. Por isso que não é líder. O Palmeiras perdeu pro Bahia 2 vezes pro Bahia. 2 vezes pro Bahia. Senão seria líder. Então, assim, o cara olha só pros tropeços do time dele pra execrar o técnico. Atacam o Felipe Luiz, xingam o cara, xingam os jogadores.